capítulo 3, a partir do versículo 21. Que diz assim: Então, estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus, e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama de fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: Verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: Eis que vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Altíssimo Deus, sai e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e reuniram-se os príncipes, governadores e capitães e conselheiros do rei. Viram estes homens, sobre seus corpos o fogo não teve poder, nenhum cabelo da sua cabeça chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram, e nem cheiro de fogo tinha passado por eles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. E mudaram a palavra do rei, e cederam seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto, que todo povo, nação ou língua, que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Louvado seja Deus. Irmãos, ano passado eu estava fazendo curso de missões no arquipélago do Marajó, no estado do Pará. E ao fim do curso, estávamos construindo uma ponte na casa de uma irmã. E uma certa vez eu tinha ido na casa dela, lá toda a travessia é pelo rio, e usamos a canoa, que no caso é motorizada e chamamos de rabeta. E eu fui para a casa dela sozinha, da casa dela até a base missionária, tem uma média distância de 40 minutos. Eu fui só, e no retorno o rio estava bem agitado. E eu não sei nadar. Estava bem agitado e a água batia no bico da canoa, entrava na canoa, e eu me desesperei. Estava sozinha, não sabia nadar, inexperiente, menos de 1 ano estava naquele lugar, e eu comecei a clamar ao Senhor, pedir que Ele acalmasse aquele rio. E eu orando, eu cantando, para ver se acalmava de alguma forma, se Deus agia em nosso favor, em meu favor naquela hora. E em poucos instantes parecia que a canoa estava deslizando pelo rio. E eu cheguei na base. E o Senhor, Ele me mostrou que nem sempre Ele iria nos livrar de certas situações, mas Ele, dentro dessas situações difíceis que nós passamos, Ele estaria no comando, nos guardando, nos protegendo. E eu cheguei com vida. É por isso que hoje eu estou aqui.
E é sobre isso que eu irei falar nessa noite. Iremos ver que Deus, Ele está no comando de tudo e de todas as coisas. O livro de Daniel inicia dizendo que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos para o exílio babilônico. E chegando lá, eles foram treinados para que ocupassem certas posições no palácio. E seus nomes também foram mudados, foram trocados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 3 de Daniel, vemos que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua, uma imagem de ouro, e convocou todas as pessoas importantes, como governadores, prefeitos, tesoureiros, e ele deu uma ordem que todos os povos, nações e toda a gente de todas as línguas se curvassem e adorassem aquela imagem após o som dos instrumentos. Mas vemos no versículo 8 que no meio de todo aquele povo que estava se prostrando ante aquela imagem, tinha 3 jovens que não se prostraram. E eles foram denunciados ao rei por não obedecer à ordem do rei. E o rei manda chamá-lo e dá uma outra chance àqueles jovens. O rei diz novamente: vai tocar os instrumentos, e após o som desses instrumentos, vocês terão que se prostrar e adorar. E podemos ver que a fé daqueles 3 jovens estava sendo provada. No início, vamos ver que eles tiveram o privilégio de serem constituídos nos negócios da província, e agora eles se negaram a obedecer à ordem do rei. Quantas vezes nós também não passamos por situações como essa? Vivemos em um mundo corrompido, em um mundo dominado pelo sistema, onde o governo te beneficia com algo, te beneficia com a bolsa de estudo, com a oportunidade de emprego, mas também te exige que você reverencie a Ele, que você adore a Ele. Ou o seu chefe na empresa pede que você minta, que você falsifique algo em troca de uma posição maior. O que o rei queria, irmãos, não era que aqueles jovens deixassem de adorar ao seu Deus, mas que aqueles jovens também adorassem a imagem que ele tinha ordenado. E isso é uma estratégia do diabo para que venhamos negar a nossa fé. Mas em meio à provação da sua fé, continue firme e permaneça crendo que Deus, Ele é poderoso para te livrar. O comando não estava na mão de Nabucodonosor. Isso era o que ele pensava. Muito menos está na mão do seu chefe ou de outros homens de posição alta no mundo em que vivemos hoje, mas na mão de Deus, que tem todo o poder sobre a minha e sobre a sua vida. Tinha um homem chamado Javier Martinez, e ele trabalhava numa fábrica. Era um homem muito humilde e tinha muitas contas para pagar, passava por necessidade com a sua família. E uma certa vez ele no trabalho, o chefe mandou chamá-lo e diz a ele: parabéns, Javier, pela produtividade nos últimos meses, mas eu te chamei aqui porque eu estou procurando um gerente para supervisionar os transportes, os estoques. Isso exige mais responsabilidades, mas também paga mais. E aí Javier olhou assim, já contente porque ia subir de posição. Ele diz: o chefe, é do seu interesse? Aí Javier: é sim. Aí o chefe diz a ele: antes da decisão final, Javier, eu queria que trabalhasse um turno nesse departamento. E vai chegar uma lista de 17 engradados. Você vai receber
e um dos engradados ele vai para um galpão à parte. E na hora de assinar, de conferir, você vai colocar que recebeu apenas 16 engradados. Aí Javier, já assustado, olha para a cara do chefe e diz assim: vai chegar 17 e o senhor quer que eu assine 16? Aí o chefe: sim, correto. Você está no meu time, não está? Porque eu não posso contar com pessoas que não estejam no meu time, Javier. E aí Javier, olhando para o chefe diz: amanhã você me traz uma resposta, mas eu quero saber se você realmente deseja esse emprego. Javier sai, vai para sua casa, conversa com sua esposa. A esposa diz a ele que está cheio de contas para pagar. A esposa diz a ele que precisa desse emprego, não pode ficar sem trabalhar. Aí Javier disse: mas eu não posso mentir. Tá bom. E aí no outro dia, ele preocupado, chega na empresa. Aí o chefe diz: e aí, já tomou uma decisão, Javier? E aí ele diz: sim. E o que você decidiu? Ele fez: eu agradeço muito pelo trabalho que o senhor me deu, pelo trabalho que eu tenho aqui, mas eu não posso aceitar a proposta. E o chefe olhou para ele e disse: mas por quê? Ele disse: porque é uma desonra para o meu Deus. Aí o chefe disse a ele: você sabe o que pode acontecer com o seu emprego, Javier? Ele diz: eu sei. Provavelmente Javier já estava imaginando: a partir de agora eu estou desempregado. Mas o rei, ele de cabeça baixa, o chefe olha para ele e diz: posso apertar sua mão, Javier? Porque eu estava procurando um supervisor honesto, um supervisor responsável. Você era o último da minha lista depois de 6 pessoas. No meio de 7 pessoas, Javier subiu de posição por ser honesto, por honrar o nome de Deus. No meio de uma grande multidão, aqueles jovens subiram de posição por honrar o nome de Deus. E no meio da vida, do mundo ao qual nós vivemos hoje, precisamos honrar o nome de Deus. Após o rei dar uma segunda chance para aqueles jovens, ele diz: se vocês não adorarem, se vocês não se prostrarem, vocês imediatamente serão lançados na fornalha de fogo ardente. E ele diz ainda mais: e quem é o Deus que irá livrá-los da minha mão? Aqueles jovens diz ao rei: não necessitamos, rei, de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, o qual nós servimos, eis que Ele irá nos livrar. E Ele irá nos livrar da fornalha e das suas mãos, ó rei. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não adoraremos aos deuses e nem a imagem que o Senhor mandou fazer. Então o rei Nabucodonosor, cheio de ira, de furor, pede que imediatamente lançassem aqueles jovens na fornalha. Manda atar eles, amarrar ele com suas roupas, chapéu, calçados, provavelmente para que pegasse fogo mais rápido, que eles fossem queimados mais rápido. E a Bíblia diz que ele manda chamar homens do exército para que pudesse lançar aqueles jovens na fornalha. Só que a Bíblia também diz que manda chamar homens fortes, os mais fortes do exército, para poder lançar os 3 jovens na fornalha. E o texto que lemos vai nos dizer que, no versículo 22, que ao serem lançados na fornalha, quem foi queimado não é quem foi lançado, mas quem estava lançando aqueles jovens na fornalha. Os homens mais fortes do exército foram mortos apenas com a chama do fogo. Versículo 24 e 25 nos diz que o rei se espanta ao olhar para a fornalha e não vê apenas 3 jovens. Ele olha
e diz: mas como assim? Lançamos 3, mas eu vejo 4 homens dentro da fornalha. E esses 4 não estavam presos. Esses 4 não tinham nenhuma lesão. Pelo contrário, eles passeavam dentro do fogo. Passeavam no meio do fogo, dentro da fornalha ardente. Mais adiante o texto nos diz que o rei mandou aqueles jovens sair. E aí se juntaram todas aquelas pessoas de cargos maiores, de posições importantes, para contemplar aqueles jovens saindo da fornalha. E a Bíblia nos diz, o texto que lemos, que o fogo não teve poder. O fogo não queimou as suas roupas, o fogo não queimou o seu corpo, muito menos os seus cabelos, e nem cheiro de fogo aqueles jovens tinham. Situações difíceis, irmãos, sobrevirá sobre as nossas vidas. Situações que nos colocará em risco por muitas vezes, colocará a nossa fé em prova. Parece até que em algumas situações você olha e diz: não vai dar certo, não está dando certo. Você olha e diz: perdi o controle de tudo, não tem mais jeito. Mas o controle o homem pode perder. O homem pode não saber mais o que fazer. Mas nós devemos crer naquele que nos chamou e naquele que garante nos livrar. O escritor de Hebreus, ele nos diz no capítulo 11, seu versículo 32 ao 34, que: e que mais direi? Certamente nos faltará o tempo necessário para falar de Gideão, para falar de Baraque, para falar de Sansão, para falar de Jefité, para falar de Davi, de Samuel e de todos os outros profetas, os quais por fé conquistaram o reino, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Muitos profetas, por confiar em Deus, por crer que Deus poderia fazer algo por eles, agir em seu favor, foram livrados. Isaías 43:2 diz que quando passares pelas águas, Ele estará conosco. Quando pelos rios, eles não nos submergirão. Quando passares pelo fogo, não seremos queimados, e nem a chama arderá em nós. Aleluia! O homem, ele pode achar que tem o poder, mas o comando da terra está nas mãos de Deus, Todo-Poderoso. E é por isso que nós devemos crer, porque Ele pode nos livrar. Glória a Deus. O quarto homem que Nabucodonosor não conseguiu nem identificar, ele disse que era semelhante ao Filho de Deus. Traz referência àquele que não somente tem poder para nos livrar da fornalha, não somente tem poder para nos livrar da fornalha de fogo ardente, mas também para nos livrar do fogo eterno. Aqueles 3 jovens enfrentaram a fornalha de fogo ardente. Eles não temeram ao rei. Eles não temeram ao que o rei disse que iria fazer com eles. Antes, eles creram no Deus a quem servia. E hoje, a fornalha ainda existe. A fornalha dos dias de hoje é o inferno. O Evangelho de Mateus 10:28, Jesus vai nos dizer: não temais os que matam o corpo,
e não podem matar a alma. Temais antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O homem, ele pode tentar nos amedrontar, mas ao homem nós não devemos temer, porque o homem, ele não pode fazer muita coisa, talvez ele não pode fazer nada, mas Deus pode. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o qual nos livra do fogo eterno, nos dando a oportunidade de ter a vida eterna. Deus, ele ama a todos, e o seu maior desejo é que todos sejam salvos. Mas para isso, precisamos crer. Precisamos crer nele. O Evangelho de João, seu versículo 7, 47 diz, seu capítulo 6, versículo 47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E essa promessa é para todos, irmãos. Cristo não permitiu que enfrentássemos a cruz, mas ele sozinho enfrentou por mim e por você. Ele enfrentou para que nós não passássemos pela dor que ele passou. E ele enfrentou para nos livrar do fogo eterno, nos garantindo a vida eterna. Coisas difíceis, situações difíceis podem acontecer nas nossas vidas e vai acontecer nas nossas vidas. A nossa fé, ela sempre será provada. A nossa fé pode ser balançada em algum momento, mas creia que Deus pode te livrar. Creia que Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Creia que o comando não está nas mãos do homem, mas nas mãos do Deus que é todo-poderoso. Creia que a doença, creia que a porta de emprego, uma bolsa de estudo, pode ser difícil aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. E mesmo nesses momentos, não negue ao nome do Senhor. Creia que você pode estudar, Ele pode abrir a sua mente e você passar em um exame. Creia que após colocar o seu currículo, Deus pode abrir porta onde não tem porta e você ser contratado. Creia que a doença pode vir, mas nós servimos a um Deus que é médico dos médicos. Creia que mesmo no meio da fornalha, Ele passeia conosco. Aquilo que seria cenário de morte de 3 jovens por não negar ao seu Deus, foi livramento. E melhor ainda, o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. O rei disse que agora, a partir de agora, todos deveriam adorar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei disse que quem não adorasse ao Deus daqueles jovens sofreria graves consequências. Porque Deus, Ele é bom e Ele está no comando de todas as coisas. Quero te pedir que fique de pé para nós estarmos concluindo. E eu quero te pedir que nesse momento você se imagine se encontrando com aqueles jovens. Se imagine você passando na rua e encontrando Sadraque, Mesaque e Abednego. E imagine qual seria a conversa
ou o início da conversa que aqueles jovens teriam com vocês? Provavelmente eles iniciariam contando o seu testemunho de livramento. E a pergunta é: o que nós temos feito diante daquilo que Deus tem feito conosco? Será que temos compartilhado os feitos do Senhor nas nossas vidas? Será que temos compartilhado que um homem veio à terra, que um homem sofreu, que um homem se entregou por nós, pagando os nossos pecados e nos livrando do fogo eterno, nos garantindo a vida eterna? Será que temos compartilhado isso com alguém? Compartilhado das maravilhas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas? Cristo, Ele se sacrificou por nós. E é necessário, se faz necessário, que venhamos compartilhar desse feito, porque foi por mim e por você esse sacrifício. E hoje nós temos a garantia da vida eterna. Para você que já serve a esse Deus que é poderoso, que tem todo o comando nas suas mãos, se você não faz nada, a partir de hoje, tome a atitude de fazer algo. Compartilhe daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Compartilhe das maravilhas que o Senhor realizou na sua vida. E para você que ainda não serve a esse Deus, que é poderoso, que é magnífico, que é grande e que tem o comando da terra nas suas mãos. Se você ainda não serve a Ele, eu te convido hoje a servir. Te convido hoje a tomar essa atitude de entregar a sua vida a Ele, colocando a sua vida nas mãos dEle e dizendo: agora Ele tem o comando da minha vida. Te convido hoje a tomar essa atitude, porque Deus, Ele é bom e Ele tem poder para nos livrar, mas basta termos fé, em meio às provações permanecermos, em meio às dificuldades crer que Ele pode fazer, crer que o Filho fez por nós, crer que temos a garantia da vida eterna, crer que um dia nós iremos nos encontrar com Ele, moraremos junto com Ele. Creia tão somente nesse Deus que é poderoso e Ele pode fazer e faz maravilhas sobre a minha e sobre a sua vida. Até aqui me ajudou o Senhor. Que Deus continue abençoando a sua igreja.